oração. Bondoso Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos perante Ti em oração, quando abrimos a Tua Palavra. E sabemos que ela nunca volta vazia. E sabemos que ela é o Teu recado ao nosso coração e que o Teu Santo Espírito tenha completa liberdade dentro de nós, realizando as mudanças necessárias, não só para que as nossas vidas sejam vidas mais adequadas à Tua vontade, mas também sejam vidas que iluminem aqueles que estão à sua volta, que sejam luz e sal, que sejam testemunho da fé. Sejam homens e mulheres, jovens e adolescentes e crianças que tenham no seu coração o desejo, a paixão pelas almas, a vontade de tornar Cristo notório no mundo em que vivemos. São estas bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 3. Rapidamente, o livro de Efésios, uma pequena introdução, é um livro que é escrito por Paulo, da prisão de Roma. Quando ele escreve este livro, terá escrito também outras cartas, principalmente as cartas a Coríntios. E nas cartas a Coríntios, Paulo estava um pouco desiludido com aquela igreja, e sabemos que foram escritas 4 epístolas, das quais somente 2 chegaram até nós, que estão no cânone do Novo Testamento. Mas no meio daqueles escritos que ele desenvolveu, inspirado por Deus, corrigindo problemas, enfrentando situações difíceis, ele tem um tempo como que de um oásis no qual ele coloca alguma coisa em que não está preocupado com dificuldades, em que não está preocupado com problemas, que não está preocupado em ter que corrigir heresias ou pensamentos errados. E escreve a carta aos Efésios. É uma carta pequena, mas é um tratado lindo, com passagens longas, infelizmente cortadas pela divisão dos versículos, mas de uma riqueza tremenda, na qual nós, quando temos tempo, lemos e voltamos a ler e tornamos a ler, e às vezes é difícil entrar dentro daquilo que Paulo está a afirmar nesta carta aos Efésios. É interessante, por exemplo, já agora voltem a página atrás para o capítulo 1, só para uma pequena passagem. Ele diz, no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só isto aqui dá quase para escrever um tratado. Tentar entender tudo quanto está sendo mencionado aqui com estas palavras. Depois, mais à frente, no verso 5, diz que Deus nos predestinou para si mesmo. Para Ele. Para o louvor da sua glória. É repetido não só no verso 6, mas também no 12, mas também no 14, em relação a nós somos feitura de Deus, criados para o louvor da glória de Deus. Verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Todos somos chamados. Todos nós temos tido um chamado da parte de Deus. Naturalmente, o primeiro chamado é o chamado que nos tira das trevas e nos transporta para a luz e nos coloca na revelação do Espírito Santo, aquilo que Deus é e fez por nós, aquilo que Jesus Cristo assumiu como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas às vezes esquecemos-nos que temos esse chamado. Às vezes muitos de nós têm estado a pensar que esse chamado é para somente ter a sua própria salvação, garantido o destino final da sua existência, de estar numa daquelas mansões que Jesus Cristo vai preparar para nós lá nos céus. E às vezes passa a vida aqui na terra como se nada mais existisse a não ser
um ato de culto, uma lição da escola bíblica dominical, um cântico num coral, um cafezinho servido lá na cantina, ou outra coisa qualquer. É verdade que em tudo fazemos e fazemo-lo, não é? Para a prol do reino de Deus, para a honra e para a glória de Deus, mas nós também temos que entender que há outras responsabilidades maiores que todos nós temos. E alguns a quem Deus separa outras responsabilidades, talvez mais difíceis, mas também mais abençoadas. É interessante, quando ele fala de Jesus Cristo, no verso 20 do capítulo 1, diz ele, não é? Que a força do seu poder atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Vejam o verso 21, muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na era vindoura. Até os demónios e os espíritos malignos e tudo quanto existe nessa área que nós nem temos um conhecimento completo, estão debaixo do seu poder e debaixo do seu domínio. No capítulo 2, quem não conhece que a salvação é pela graça, não vem das obras, para que ninguém se glorie nelas. Mas é interessante que uma das coisas que é dito, e eu descobri isto agora, esta semana, quando estive a estudar este texto, a quantidade de vezes que a palavra rico e riqueza aparece neste livro. Até podemos mudar o nome, em vez de ser, não é? Carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo sobre a riqueza de Deus. É imensa, incomensurável, é enorme. É uma riqueza que Deus distribui também para nós. Comecem a sublinhar nas vossas Bíblias a palavra rico, riqueza, e vão verificar. Ele diz no capítulo 2, no verso 1, Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Verso 4, mas Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isto para quê? Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sim, Cristo não pode ser menorizado por causa de uma fé distorcida, ou por causa de obras que nós pratiquemos, ou por causa de tarefas que nós cumpramos. Cristo tem que ser exaltado claramente por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e ainda vai fazer em nós. Um pouco mais à frente, no verso 13 do capítulo 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. E aqui do verso 14, 15 e 16 temos o tal mistério que Paulo fala, que é revelado agora. Pois Ele, Cristo, é a nossa paz, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade que existia entre eles. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. É interessante que o mundo procura paz nos fóruns políticos que a própria humanidade cria. Mas só é possível haver essa paz entre os judeus e o resto da humanidade em Cristo Jesus. Fora dele não é possível. Mas o que eu quero salientar mais no capítulo 3, não é? Se os irmãos notarem bem, no verso 3 diz, é como por revelação me foi manifestado um mistério conforme vos escrevi em cima, em poucas palavras. Foi isso que nós vimos, em cima, em poucas palavras. Verso 6, isto é, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Verso 7, fui feito ministro
desse Evangelho. Voz passiva, significando que a ação que é praticada aqui é por alguém outro, e esse alguém outro é Deus. É Deus quem transforma um crente normal, um crente usual, um crente como muitos outros que existem, em alguém que vai ser ministro de Deus. A palavra ministro aqui significa, acima de qualquer coisa, que é uma pessoa que vai servir outras pessoas. É alguém que vai desenvolver serviço para com outras pessoas. E esses serviços são multiformes porque a graça de Deus é multiforme. Tanto Paulo quanto Pedro, quando falam dos dons, dizem que a graça de Deus se manifesta com vários dons, por isso ela tem essas muitas formas. Ela é multiforme. E não temos um estereotipo para todos. Uns será uma coisa, outros serão outra coisa. Um pouco mais à frente, neste mesmo livro, no capítulo 4, Paulo vai mencionar claramente para que é que servem os dons na igreja e como é que esses dons atuam, agem, o que é que eles produzem, qual é o seu propósito e a que fim se adequam. E nós temos que nos encaixar nesse fluxo e entender que a igreja cresce até à plenitude, não até à imagem da estatura plena de Cristo. Quando isso acontece nas nossas igrejas e acontece conosco. Eu não quero cansar os irmãos, mas tenho a obrigação de dizer aos irmãos que nós temos que entender que nos é concedida a graça para ela ser anunciada. É o que está no verso 8. Foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. A graça não nos é concedida para ser guardada, para ser fechada, para ser negligenciada ou esquecida. A graça não nos é concedida para que, eventualmente, num domingo, num culto, eu vou me lembrar, debruçar sobre o seu significado, a sua importância, o seu valor, a sua aplicação. A graça é-nos concedida, sim, também, para sermos salvos, mas ela é-nos concedida para que ela seja transmitida a quem ainda não a conhece e quem ainda não a tem. E se Deus conseguiu quebrar a barreira difícil que existia entre judeus e gentios, quebrará qualquer barreira que porventura nós possamos levantar e nós possamos trazer como desculpa para não fazer a nossa parte. Alguns afirmam, temos um pastor, é pago, ele que faça o trabalho. Outros dizem, temos missionários, são sustentados, que façam o trabalho. Outros afirmam, já compro a minha parte vindo ao culto. Mas, meus irmãos, a graça não é algo que nos pertence a nós. Somos alcançados por ela. Ela passa a ser também nossa, no sentido de estarmos completamente também dentro dessa graça. Mas ela não nos pertence, porque ela é de Deus e é-nos concedida. Favor. Mas também nos será prestado e pedido contas. E teremos que prestar contas quando ela não é usada e é esquecida ou negligenciada em nós. É interessante que Paulo não era um homem vaidoso. Em determinada altura ele considera-se a si mesmo o menor dos apóstolos. Aí no verso 8 ele diz o menor entre todos os santos. Quer dizer, ele até se punha lá embaixo de toda a gente possível e imaginária. O menor de todos os santos. Ele diz, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. De mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que pela multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja até aos principados e às potestades. Esse é o papel da igreja, é o nosso papel de membros da igreja. Temos um Cristo que nos trouxe para perto de Deus.
Temos um Cristo que nos fez povo seu. Temos um Cristo que nos deu acesso ao Pai. Temos um Cristo que nos fez membros da família de Deus. Temos um Cristo que nos fez participantes das suas próprias heranças e participantes da promessa abraâmica, em que o mundo, as nações, as famílias da terra seriam abençoadas. Temos um Cristo que também nos tornou participantes de um corpo do qual Ele é a cabeça. Nós não podemos nos esquecer das responsabilidades que estão inerentes a tudo quanto Ele nos concedeu. A fé não é para ser escondida. O testemunho qualquer pessoa dá, não tem que ir para o seminário. Talvez dar uma lição sobre predestinação seja outra questão. Sobre a questão da eleição ou da glorificação final que os crentes terão. Sobre questões de eclesiologia um pouco mais complicadas. Sim, o seminário existe para isso. Mas o testemunho. O que Cristo fez na tua vida, na minha vida. A transformação que nós recebemos pelo poder do sangue de Jesus. Qualquer um pode dizer o que mudou na sua vida. Qualquer um pode testemunhar daquilo que era e deixou de ser. Dos valores novos que apreendeu da palavra de Cristo. Daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Dos muitos milagres. Às vezes estamos tão habituados a coisas que Deus faz conosco que já as consideramos corriqueiras. Mas Deus sempre tem feito coisas extremamente importantes na nossa vida. Porque sendo rico no seu amor que Ele tem para conosco, não nos dá incapacidade de poder falar do que Ele fez e faz e fará no nosso coração. Eu não sei o que está na mente e no coração de cada um de vós, mas tu sabes. Talvez uma pequena retrospectiva de vida no sentido do que é que eu tenho feito. Eu lembro quando eu cheguei aos 40 anos, teve aquela chamada crise dos 40. Eu não sabia o que era a crise dos 40. Eu pensava que era uma coisa assim muito complicada. Que chegava àquela altura e havia de ver, sei lá. E quando eu cheguei aos 40 anos, essa crise para mim foi muito simples. O que é que eu fiz até agora? Estás satisfeito com aquilo que fizeste? Mas essa crise também tive aos 50. E também tive aos 60. E também tive aos 70. Não sei se vou ter mais. Mas eu não estou satisfeito. Porque eu sei, Deus nos dá condições, capacidade, a sabedoria, a riqueza da sua sabedoria, que diz aqui o texto, Ele nos a dá. E podemos fazer mais. Por isso, continuo na mesma toada que tem sido feita neste culto. Se Deus fala ao teu coração, por favor, não abafes o que o Espírito está a dizer. Idade não quer dizer nada. Nem novo demais, nem velho demais. Mas se Deus, pelo seu Espírito, está a falar ao teu coração, que é tempo de preparares um pouco melhor, que é a altura de tirar algumas cadeiras bíblicas interessantes, da área de evangelização, da área de missões, para os mais intelectuais, não é? Teologia do Velho Testamento. E são os mais esquisitos, podem estudar grego ou hebraico, fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma homilética. Quantos querem pregar um pouco melhor? Há técnicas, vão lá, vão aprendê-las. Expor a Bíblia, da mesma forma.
As oportunidades e o leque é vasto. Por isso, qualquer um terá lugar de fazer alguma coisa também para o desenvolvimento do conhecimento teológico, doutrinário, da sua vida e da sua igreja. O que mais eu posso dizer? É verdade que se fala em crise de vocação, que há mais igrejas do que pastores. É verdade. Não há crise de chamada. Porque o mesmo Deus que chamou no passado é o mesmo Deus que chama hoje. E é o mesmo Deus que vai chamar amanhã. E Ele chama da mesma forma como chamava e como vai chamar. Se há crise, é do teu coração. Por fechar os ouvidos ou fechar a porta a alguma decisão que o Espírito Santo esteja a conduzir à tua vida e à tua existência. Não crias uma crise desnecessária. Porque quem cria crises desnecessárias sofre. E uma pessoa sofre quando resiste a Deus. Não fica feliz. Pode trabalhar, pode ter o melhor salário do mundo, pode ter uma carreira, pode ter um futuro. Mas paz, se Deus chama, não a terá, enquanto não ceder àquilo que Deus pretende fazer da sua vida. Se for este o caso, em oração coloca a tua vida perante Deus e conversa com o pastor Joé. Fala-lhe do que está no teu coração. Menciona as tuas questões, a tua dúvida. Mas se o Espírito Santo te tocou, não deixes passar tempo. E cede àquilo que Deus deseja fazer. A tal riqueza incomensurável da sabedoria de Deus começará a fazer efeito na tua vida de uma maneira mais concreta. Deus nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, a termos consciência plena de que Deus continua a chamar e te estará a chamar, de responder ao chamado. Amém.